Pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar a função, a gente criar a própria função. No GameMaker tem um monte, né? Vou ensinar agora a gente fazer a da gente. Aqui, função, vamos lá. Vou criar aqui duas sprites que nós vamos fazer o teste com dois objetos. Vou colocar aqui SPR teste 1. Vou pôr ela de azul. Eu vou duplicar ela aqui, colocar teste 2. Eu vou pintar essa aqui de vermelho. Vamos pôr aqui vermelho. Beleza, vamos fazer o objeto das duas agora. Obj underline teste 1. Vai ser o azul. Vamos duplicar esse aqui. Teste 2 vai ser o vermelho. Beleza. Peraí, deu errado. Vamos trocar aqui. Trocar aqui. Beleza, agora tá certo. Vamos vir aqui no teste 1. Vamos vir aqui no create. Para a gente criar a função num objeto, a gente vem aqui, a gente cria ele no create. Por quê? Porque é como se fosse uma variável. Por exemplo, eu coloco vel igual a 0. Eu estou declarando essa variável aqui. Agora a função é a mesma coisa. Eu crio ela aqui no create e vou usar ela ao longo do programa. Então, por exemplo, ó, o show message. O que ele pede? Show message. Ele fica laranjinha aqui, né? E ele vai executar alguma coisa no jogo. E ele pede aqui, ó, str, tá vendo? Str. Isso aqui é um argumento que a gente vai passar aqui dentro. Ou seja, a gente vai escrever alguma coisa aqui. Teste. Tem que ser aqui dentro. Vai escrever alguma coisa aqui. E essa função vai fazer algo com isso que a gente escreveu. Que a gente chama isso aqui de argumento. É o que a gente passa dentro da função. Então, eu vou colocar aqui função mover. A gente vai criar uma função que chama mover. A gente vai mover o personagem para onde a gente quer. Vou colocar mover igual a function. Aí a gente faz assim e assim. Pronto, nossa função está criada. Porém, ela não faz nada ainda. Então, eu vou mover o personagem para o meio da tela. Então, eu coloco x igual a home widget dividido por 2, que ele vai ir para o meio com esse código, e x igual home height dividido por 2, que ele vai para o meio na parte vertical. Então, o que acontece? Vamos colocar aí na home agora. A gente só criou a nossa função, porém não está usando ela ainda. A gente tem que aplicar ela. Por exemplo, eu vou colocar aqui, e ele já está no meio. A gente tem que colocar um lugar que não está no meio para fazer o teste, ó. E ele não vai executar esses códigos aqui. A gente tem que usar ela em algum lugar. Vou vir aqui no evento. Vamos colocar um evento aqui de apertar o espaço. Quando eu apertar o espaço, eu vou usar a função. Então eu coloco mover e tem que colocar isso aqui. Agora eu aperto o espaço e ele executa a função. Ele vai para cá. E eu posso repetir isso aqui quantas vezes eu quiser. Porém, lembra que as outras funções ficam laranjinha? Tem como a gente fazer ela ficar laranja também. Vai fazer ela ficar laranja, a gente vai vir aqui e vai colocar isso aqui, ó. 3 barra, arroba function, e a gente coloca o nome da função, mover. Pronto. Vou só esperar um pouquinho e ela fica laranjinha, ó. Que nem qualquer função. Só que lembra que, por exemplo, em uma função, por exemplo, vou colocar aqui só de exemplo, instance, create layer. Tá vendo um monte de coisa aqui embaixo? Isso aqui é um monte de argumento que a gente pode passar para mexer na função. E a gente pode criar esses argumentos também. Por exemplo, vamos supor que aqui eu quero um valor aleatório, vou colocar x. E aqui eu quero outro valor aleatório, vou colocar y. Então isso aqui vai ser o argumento, e a gente tem que colocar eles aqui. Aí o que vai acontecer? Quando a gente usar essa função mover, ele vai pedir dois argumentos, o nosso x e o nosso y. Aí a gente pode vir aqui no mover também, ó. Se a gente passa por cima, já aparece aqui, ó, x e y. Isso significa o quê? Que a gente tem que dar a posição x e a posição y. Porém, a gente pode alterar aqui dentro. A gente pode colocar x e y aqui, que aí só vai mudar aqui no jeito que ele aparece, ó. Aí, ó. É você mexer aqui nessa partezinha de cima, não muda nada no código, só muda a exibição dele aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Agora se eu
ele tá pedindo dois argumentos, o x e o y. E se eu dar o F5 agora e apertar espaço, deu erro. Por quê? Porque agora ele necessita do argumento. Assim como eu criei ele aqui, porque eu criei aqui, eu preciso usar eles agora. Eu preciso passar o valor x, preciso passar o valor y. Eu vou colocar 200 e 200. Agora eu aperto e ele vai para 200. Então, essa função aqui a gente pode repetir ela, depois a gente pode colocar mover, aí a gente pode pedir para ele mover em qualquer lugar, e a gente pode fazer isso com qualquer comando com essa função. Só que tem um porém, vou tentar, ó, lembra que o show message eu posso acessar em qualquer objeto? Agora eu vou tentar acessar com outro objeto quando eu apertar tá usando espaço no outro, vou colocar o enter. Vou colocar aqui, que pressed, enter. Vou colocar aqui mover. Vou pedir para mover por 10, por 10. Vou apertar o enter. Opa, não coloquei o negócio, né? Aqui. Agora vou apertar o enter. E deu erro. Por quê? Porque eu criei aquela função nesse objeto. Então, eu posso acessar ela colocando o objeto teste 1 ponto. Teste 1. Aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando meu objeto teste e esse ponto aqui é para acessar qualquer coisa que está dentro desse objeto. Então, eu vou acessar a variável dentro dele. Agora, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, eu vou apertar o enter. E quem se moveu foi o objeto 1, não foi o objeto vermelho, o objeto teste 2 que a gente está usando. A gente escreveu o código dentro dele, mas ele não mexeu o objeto 1. Por quê? Porque a gente está acessando ele. Então não tem como a gente... Então tem que fazer outra coisa para poder usar a função para qualquer objeto. Então, para resolver esse problema, a gente pode vir aqui no script e vamos criar um script novo. Cadê? Script. Vou colocar sr mover. E aqui ele vai começar essa função aqui nova. Aí eu posso colocar o mesmo comando aqui dentro. Ó. Posso colocar o x e o y. Vamos fazer igualzinho, tá aqui. Vou colocar aqui x, vírgula y. Vou colocar x igual x e y igual y. E agora ele está dentro de um script, ele não está dentro de uma função de objeto, que a gente chama de método também, né? Método. Aí aqui, ó, o jeito que ela é declarada é diferente, ó. Aqui no objeto 1 é mover igual function. Aqui no script é function e o nome da função. Então vamos agora tentar colocar essa função aqui dentro do objeto teste2. Vamos colocar aqui sr mover. Vamos colocar por 20 e 20. Na hora que eu apertar enter, ele se mexe. Então, pessoal, é isso. Tem muita coisa de função, mas esse é o básico do básico, né? Tem mais coisa depois vou ensinar o retorno dela, mas por hoje é só isso. Falou, até mais.